Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos ao estudo da nossa lição do Programa de Educação Cristã Continuada, neste trimestre com o tema Cartas para a Vida Cristã, estudando em Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Nossa quarta lição tem como assunto a vida cristã triunfante e grata. O textuário está em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Provavelmente um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. A leitura bíblica com todos está na carta aos Filipenses capítulo 4, versículos 1 a 23. Verdade prática nos diz que a graça de Deus assume a dimensão da nossa luta e nos habilita a enfrentar o que for necessário. Antes de prosseguirmos, lembre de deixar o seu like, o seu curtir aqui neste vídeo. Lembre também de compartilhar esta ministração com seus amigos, parentes e irmãos em Cristo. A introdução nos fala que o final da carta aos Filipenses é majestoso e impactante. Paulo reserva esse momento não somente para as exortações finais, mas também para externar sua gratidão pelos donativos recebidos. Lembremos que ele estava na prisão. Então a igreja de Filipos enviou, através de um dos mensageiros daquela igreja, enviou ajuda para Paulo. Que ajuda era essa? Ajuda financeira, obviamente. Afinal, não se poderia pensar que se tratavam de alimentos, comida, simplesmente, até porque isso teria deteriorado ao longo do caminho. Então, provavelmente, essa ajuda, certamente, foi ajuda financeira. A igreja de Filipos foi a mais solidária de todas as igrejas do Novo Testamento. Abrindo aqui um parênteses, um exemplo para todas as igrejas. Sejamos solidários com os nossos irmãos em Cristo, com os nossos domésticos na fé, principalmente aqueles que estão passando por dificuldades materiais. A primeira carta nos fala das exortações gerais. A última seção da carta começa e termina com doçura, mas em seu meio, Paulo aproveita para algumas exortações necessárias e pontuais. Ele inclusive fala nominalmente algumas pessoas. Primeiro item, estabilidade espiritual. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Na prisão, Paulo sentia saudades dos irmãos de Filipos. Suas palavras são cheias de afeto. Vocês são minha alegria. Vocês são a minha coroa. Uma igreja sabe quando é amada pelo seu pastor, e igualmente um pastor sabe quando é amado pelo rebanho que serve. Onde o amor domina, tudo contribui para o avanço da obra. Há pastores que não amam as ovelhas. Amam apenas o seu carreiro, o seu ministério ou a sua carreira, o que é muito pior. É lamentável vermos obreiros que, ao invés de servir, usam o rebanho para seus objetivos e caprichos pessoais. Igualmente, é lamentável quando os irmãos não amam seus líderes. Mas então vem a exortação. Permaneçam firmes. Não desistam. Resistam. É uma linguagem de batalha. É necessário firmeza. É como se fosse, pensava talvez o apóstolo Paulo, nos soldados na frente da batalha, com seus escudos, formando aquela parede de escudos, dizendo: não recuem, aguentem. Vem aí o embate. Vem aí o inimigo. Mas resistam, marquem território, marquem firmes, não recuem. Lembremos que Paulo não escrevia de um gabinete refrigerado, não estava numa rede descansando, ele não estava numa chácara, numa varanda olhando a paisagem. Não, ele estava numa insalubre prisão. E o pior, uma prisão injusta. Ele nada tinha feito para merecer estar preso. Não tinha matado ninguém, não tinha lesionado ninguém, somente pregado o evangelho. Mas a preocupação do velho apóstolo não era consigo mesmo, era com a estabilidade espiritual dos crentes. É que eles resistissem, é que eles permanecessem firmes. Vivemos dias de instabilidade em todas as áreas, inclusive espiritual.
Pessoas que ontem estavam conosco e pareciam estáveis, hoje não sabem por onde andam nem o que fazem. É necessário cavar mais fundo, fincar os alicerces na rocha, porque a jornada é árdua. É possível permanecer, a exemplo de Paulo, permanecer firme no Senhor e alegrar-se interiormente, mesmo quando lá fora tudo é sombrio e escuro. O mundo não é um lugar aprazível para o crente. Nós vivemos em território hostil. Essa é uma verdade que todos os crentes deveriam interiorizar. Aqui é uma arena de lutas. Aqui é um campo de batalha. Permaneçamos firmes no Senhor. Segundo item, relacionamentos curados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Paulo adverte essas duas mulheres, Evódia e Sintique, para que elas se reconciliem. Relacionamentos adoecidos afetam a igreja, atrapalham seu testemunho. Paulo não faz referência a qual motivo aquelas duas irmãs estavam em discórdia. Talvez alguma desavença familiar, financeira, mas o fato de Paulo não referir o motivo é como se ele dissesse nas entrelinhas: o motivo não importa. Se reconciliem, se perdoem, voltem a ter comunhão uma com a outra. Quem quer fazer parte de uma comunidade onde os membros brigam e se agridem? A igreja é um hospital, recebe doentes, é um lugar de cura. E é isso que os incrédulos às vezes não entendem. Às vezes eles apontam o dedo para falhas pontuais deste ou daquele crente e dizendo: olha, tá vendo? Todo mundo lá é errado, todo mundo lá é assim. E eles não entendem que lá não é um museu de santos. As pessoas ali estão em processo de cura e algumas em um tratamento bem avançado. As pessoas não podem permanecer doentes indefinidamente. O Espírito de Deus não produz doenças, mas sim saúde. Mais uma vez, ressalta-se a ternura do apóstolo, mesmo quando ele repreende. Ele não diz rogo a Evódia e a Sintique. Porém, para enfatizar a estima por cada uma delas, diz rogo a Evódia e rogo a Sintique. No verso seguinte, Paulo lembra que elas haviam trabalhado ao seu lado no Evangelho e seus nomes estavam no livro da vida. Deveriam então parar com suas querelas pessoais e buscar os interesses de Cristo e da igreja. Elas haviam colocado o eu acima do nós. Era hora de mudar a conjugação do verbo, da primeira para a terceira pessoa do plural. Sem comunhão horizontal, não haverá comunhão vertical. Um exemplo aqui para todas as igrejas. Será que estamos valorizando essa comunhão horizontal ou buscando só a comunhão com Deus e esquecendo a comunhão com os nossos irmãos? Terceiro item, moderação. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Moderação significa a virtude de permanecer na exata medida. Moderação significa comedimento. Na culinária tem o mesmo sentido, equilíbrio, tempero na medida, nem mais nem menos. Ou seja, aponta para o fruto do Espírito chamado de temperança. No contexto bíblico, refere-se a um estilo de vida equilibrado, controlado, evitando excessos extremos. Outra versão bíblica traduz essa palavra como equidade. A motivação para uma vida assim é que o Senhor virá e defenderá a nossa causa. Então o que Paulo está dizendo é: não sejam extremados, nem para um extremo nem para o outro. Deus resolverá tudo. Deus julgará nossas causas. É isso que ele está informando para os filipenses e para nós também. Segundo tópico, o perigo da ansiedade. O ritmo de vida que levamos diariamente tem nos conduzido a pensar que é normal vivermos ansiosos. Mas isso não é verdade. Deus não nos criou para sermos ansiosos. Antes, pelo contrário. Diz a Escritura que a ansiedade do coração do homem o abate. Veremos esse assunto não sob o aspecto clínico, mas sim bíblico. Primeiro item, oração. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. A Bíblia tem orientações para vencermos a ansiedade. A primeira delas é a oração. Ela não é um manual médico, não é o substituto do manual médico. Mas sendo a palavra de Deus, podemos confiar no que afirma. O assunto é amplo e especialistas podem nos ajudar. Contudo, a palavra de Deus não silencia sobre esse importante tema. De todos os problemas da atualidade, nenhum exige tanta atenção quanto a ansiedade.
De acordo com o último mapeamento global realizado pela Organização Mundial da Saúde, o Brasil possui a população com a maior prevalência de ansiedade do mundo, 9,3%. Depois da pandemia de Covid-19, essa realidade se tornou ainda mais comum, inclusive dentro das igrejas. Abrindo parênteses, sim, é verdade, temos muitos irmãos sofrendo de ansiedade em nossas igrejas. Mas a ansiedade, além de desnecessária, conspira contra a nossa estabilidade espiritual. Jesus apontou para a insensatez da ansiedade em Mateus 6, 25 a 34, e aqui Paulo é enfático e claro: o remédio para a ansiedade é a oração. E a menciona de 3 modos: oração, súplicas e ações de graças. O apóstolo Pedro, fazendo coro com Paulo, diz que toda ansiedade deve ser lançada sobre aquele que tem soberania e graciosamente cuidado de nós. Deus já falhou alguma vez? Nunca. Quem falha somos nós. Então podemos estar seguros quanto ao futuro. Segundo item, paz de Deus. E a paz de Deus, que excede, ou seja, que vai além de todo entendimento, guardará o vosso coração e vossa mente em Cristo Jesus. Aqui a paz, ela é vista não como algo de dentro para fora, mas como um escudo, como uma blindagem do nosso coração, dos nossos sentimentos e da nossa mente, dos nossos pensamentos. A paz de Deus é esse nosso escudo. O ser humano sempre teve uma urgente necessidade de paz. Quando fala do reino de Deus em Romanos 14, 17, Paulo resume-o dizendo que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Há uma diferença entre paz com Deus e paz de Deus. A primeira diz respeito à nossa justificação. Quando alguém é salvo por Cristo, acaba-se a inimizade. Tal pessoa passa a ter paz com Deus. De sua parte, a paz de Deus é a que Ele nos concede em todos os momentos de nossa existência, inclusive nos momentos atribulados. Diz respeito à serenidade do próprio Deus. Foi prometida por Jesus em João 14, 27. É um presente divino. Esta paz, que excede todo entendimento, é caracterizada pela segurança que sentimos em nosso íntimo, que a despeito da dor, das angústias, das lágrimas, das perdas e decepções, sabemos bem lá no âmago de nosso ser que Deus está no controle. E assim, a ansiedade é vencida. Terceiro item, pensamentos saudáveis. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Pensamentos errados levam a comportamentos errados. Somos aquilo que pensamos. Não dá para separar atos exteriores de atitudes interiores. O coração de todos nós é um campo de batalhas. Os especialistas concordam que a ansiedade pode bombardear a mente com pensamentos negativos, os quais parecem incessantes, desviam nosso foco de Deus. A ansiedade é caracterizada por uma preocupação excessiva com o futuro. Assim, é comum uma pessoa ansiosa imaginar cenários negativos sobre situações que ainda não aconteceram, ou ter, olha só esse termo, pensamentos intrusivos que tiram seu sossego. Paulo faz uma lista de 8 virtudes que devem habitar nossa mente e que servem de referencial para checarmos nosso interior. Se fizermos um recorte de nossos pensamentos dos últimos dias, podemos afirmar que se encaixam nessa lista? Será que o que nós temos pensado é verdadeiro? Temos pensado em coisas respeitáveis? Temos pensado em coisas justas, puras, amáveis? Temos pensado em coisas de boa fama? Temos pensado em coisas que têm virtude, louvor? Ou temos entretido a nossa mente com as coisas deste mundo que muitas vezes só nos trazem maus pensamentos, pensamentos intrusivos, pensamentos de decepção e negatividade? Terceiro tópico, agradecimentos e saudações finais. Paulo deixa para expressar seus agradecimentos pelos donativos recebidos aqui no final da carta. A generosidade dos filipenses foi significativa para o êxito do seu ministério. Primeiro item, a atitude de Paulo. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora mais uma vez renovastes a meu favor o vosso cuidado,
o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Paulo transborda de gratidão para com a igreja de Filipos. Há igrejas que fazem os pastores gemer de sofrimento, de tristeza. Filipos fazia Paulo se alegrar sobremaneira, além da medida. A igreja já havia encaminhado em 2 outras ocasiões ofertas a Paulo. Não parece ter sido coisa pouca, pois Paulo disse que estava transbordando. Mas não era tanto a questão do valor recebido que alegra o apóstolo, e sim a atitude da igreja. Apesar de precisar muito, Paulo está mais satisfeito em saber que a liberalidade dessa igreja demonstrava que eram maduros na fé e, com isso, participariam dos lucros do seu trabalho. O crédito deles aumentara diante de Deus. A gente pequena, que nunca agradece, e a gente como Paulo, cujo coração é uma expressão do coração de Deus. O ingrato olha para tudo que lhe chega como merecimento, como se ele merecesse. O mundo me deve. É assim que é a mentalidade de algumas pessoas. Ou seja, são pessoas ingratas. Lutero advertia sobre 3 cães perigosos na vida. Primeiro a soberba, depois a inveja, por fim a ingratidão. Existe um ditado muito comum aqui na nossa região que diz assim: a ingratidão mata a afeição. Uma igreja que é ingrata com os seus líderes vai matando a afeição que os líderes tenham por eles. E vice-versa. Portanto, sejamos gratos pelas grandes coisas e também pelas pequenas coisas. Segundo item, a atitude dos filipenses. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Não foi a primeira vez que a igreja de Filipos ajudou o ministério de Paulo. Regra geral, o apóstolo não recebia pagamento pelo seu trabalho. Mantinha-se trabalhando no seu ofício de fabricante de tendas, pois havia muitos inimigos e falsos mestres que, por certo, abusariam do seu exemplo ou lhe atribuiriam más intenções. A única igreja da qual ele recebeu pagamento, ao que saibamos, foi a de Filipos. Pelo menos 2 vezes mandaram-lhe oferta quando ele estava em Tessalônica. Paulo também recebeu quando estava em Corinto. Agora, mais uma vez em Roma, quando o apóstolo era prisioneiro e sofria certas restrições. Há aqueles que veem a contribuição como um fardo, algo a ser feito por meio de maldições, de um Deus vingativo, caprichoso, mas há aqueles que a veem como um privilégio de participar do que Deus está fazendo e como um ato de culto, como cheiro suave e sacrifício agradável a Deus. Terceiro item, a atitude de Deus. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Havia da parte do apóstolo a certeza de que Deus responderia pelo investimento financeiro feito, suprindo as necessidades dos filipenses. Não apenas receberiam as bênçãos espirituais, o que já estava sendo evidenciado na própria generosidade deles, mas também as bênçãos materiais. Aqui Paulo faz um trocadilho, um jogo de palavras, entre Filipenses 4, 18 e 19. Era como se Paulo dissesse: vocês supriram uma das minhas necessidades, mas Deus suprirá cada uma das vossas necessidades, ou seja, todas, e numa medida acima de qualquer comparação terrena, segundo a sua própria riqueza em glória. Afinal, os recursos nossos, por maiores que sejam, são limitados, mas os de Deus são ilimitados. É como se Paulo dissesse aos filipenses: Deus, ele não tem limitações, e ele vai suprir as necessidades de vocês de forma ilimitada, assim como vocês supriram as minhas necessidades apesar das vossas limitações. Notemos que a providência generosa e abundante de Deus supriria não os desejos, mas as necessidades da igreja. Esse é um grande erro de alguns cristãos hoje, que pensam que Deus tem a obrigação de suprir os seus desejos. Na verdade, Deus quer suprir as nossas necessidades, aquilo que nós realmente precisamos. Nós precisamos de tudo que queremos? Com certeza não. Muita coisa a gente quer, mas na verdade não precisa. Então, estas coisas, Deus nem sempre atende, Deus nem sempre concede, justamente para nos ensinar a lição. É como se Deus dissesse: eu poderia te dar isso, mas você não precisa realmente disso. Precisa?
Então Deus quer nos levar a essa reflexão. Há de se fazer uma separação entre desejos e necessidades. Deus responde nossas orações concedendo não necessariamente aquilo que pedimos, mas aquilo que certamente pediríamos se soubéssemos o que Ele sabe. Concluímos com nossa aplicação pessoal. Um coração agradecido é um ótimo indicativo e expressão de uma espiritualidade saudável. Faça uma lista das ações de Deus na sua vida e expresse sua gratidão a Ele. Como diz a letra de um corinho, conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Aqui, findamos a revisão do nosso estudo de número 4 em Filipenses capítulo 4, a vida cristã triunfante e grata. E na sua igreja local, na sua escola dominical, você certamente vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, nos ajude a continuar espalhando a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo